tarde a todas, né? A todos. E umas boas-vindas. E gostaríamos de dizer que esse momento vai ser um momento de troca, né? Todos nós somos da rede, somos professores, e vai ser um momento de troca extremamente importante, tanto acredito que para vocês como para a gente. E a gente trouxe... Então, assim, fiquem muito à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, levante a mãozinha, coloca aí no chat, a gente vai respondendo proporcionalmente, não precisa esperar que seja ao final, certo? Para que a gente faça uma troca bem valiosa, né, da tarde de hoje. E bons estudos, né, para todos nós. A gente trouxe como título Ensinar e Aprender em Ambiente Hospitalar, o desafio de letramento, né? Estamos nós, as 3 professoras aqui, que construiu, né, esse slide, e que é Celina, professora Luzia Mônica, e eu, né, que vos fala. Tereza, pode passar. Então, assim, vamos conversar, vamos comentar, a gente precisa saber sobre vocês, até onde vocês sabem, o que vocês sabem sobre classe hospitalar, né? E como a classe hospitalar pode ser um espaço de aprendizagem para a criança. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês, que vocês participassem, e a gente trouxe essas 2 perguntas inspiradoras mesmo, para a gente fazer uma troca. Vocês acreditam que acontece, de fato, uma aprendizagem dentro desse contexto? E para vocês, o que é classe hospitalar? Alguém que está aqui já conheceu esse espaço, já teve a oportunidade de estar lá, de conhecer? Fiquem bem à vontade, viu, gente, para participar. Ninguém? Tereza Dinha levantou a mão. Quem? Dinha. Dinha, você quer falar alguma coisa? Dinha Gadelha. Quer falar alguma coisa? Eu não levantei a mão, mas eu vou falar. Fale, participe. Me chamo Denise. Sim. Boa tarde. Eu não conheço, eu tenho interesse em conhecer, mas tenho algumas colegas que trabalham já na rede hospitalar, né? Sim. Ok. Agora, gente, a gente gostaria, antes de a gente começar a apresentar, alguém mais quer participar, quer falar, o que é que vocês imaginam? É importante a gente saber o que é que vocês imaginam. Uhum. Extremamente obrigada, Fábia, pela sua participação. Ela disse que acredita que é ser importante trazer esse ambiente escolar para dentro do hospital, né, onde as crianças estão em ambiente de vulnerabilidade. Então, é importante trazer isso. Que bom, obrigada. Professora, eu sou Maria da Guia. Sim. Eu conheci em 2007 a 2011, que eu sou técnica de enfermagem também, aí trabalhei no Valfredo. Então, foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu trabalhei no Valfredo, foi o setor de pediatria, no 3º andar, se eu não estou enganada. Eles tinham esse trabalho assim, voltado para uma criança, sobre a leitura, eu creio que ainda tem uma sala que ia para lá fazer a atividade, não era assim bem, como é que se diz, escolar, mas elas tinham essa interação, que eu agora esqueci o nome A da brinquedoteca, professora. será? Oi? É uma brinquedista? Isso era a brinquedoteca, que no mesmo, elas também compartilhavam a leitura e compartilhavam a atividade. Algumas mães que levavam para as crianças, aqueles que ficavam meses internados, as mães levavam as atividades escolares para o hospital. Então, eu presenciei, eu tive a curiosidade, até uma nutricionista que fazia esse trabalho lá com eles. E eu achei muito importante hoje em dia, eu queria muito, assim, poder participar, né, querer esse trabalho, que eu acho tão importante. Sim, sim. Obrigada, Maria, por participar. Então, falando aí, né, que é de forma adaptada, muito bem, que é bom participar, né,
fazer a escolarização de forma adaptada, que legal, gostei. E em relação a isso, foi bom você trazer, Maria, porque também no hospital, assim como, eu vou falar um pouquinho lá na frente, a questão histórica, mas assim, como também é lei no hospital, a classe hospitalar, desde 2003, a brinquedoteca também o brincar no hospital é garantido através de lei. Vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Agora, só para antes de que a gente inicie a parte histórica do hospital, eu gostaria que vocês colocassem no chat só assim, o nome da escola que vocês são e o ano, tá bom? Que vocês lecionam, ok? Só para a gente saber, assim, qual é o nível do pessoal que a gente está conversando, se é maioria educador infantil, se é ensino fundamental, se tem alguém do ensino médio. Coloquem aí no chat, por favor, vocês participem. Isso. CEMEI, sim, CEMEI. Ok, vocês vão colocando aí, tá? E eu vou passando aqui. Pode passar o slide. Né? Então, assim, que lugar é esse? O que é classe hospitalar? Que lugar é este? De onde a gente está falando, né? Que lugar é esse? São espaços localizados dentro de hospital e casas de apoio, onde é oferecido acompanhamento educacional para as crianças e adolescentes impossibilitados de frequentar a escola em razão da proteção da saúde. Então, assim, a classe hospitalar, ela existe para garantir, né, esse direito à educação dentro do contexto hospitalar, como também das casas de apoio, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a escolarização dessas crianças, porque tem crianças que passam no hospital, às vezes fazem um tratamento oncológico, por exemplo, passa em média de 2 anos dentro desse hospital. Então, para garantir essa continuidade da escolarização dessas crianças que estão nesse contexto, é que estamos lá, certo? Pode passar. Então, assim, quando a gente pensa em letramento, a gente pensa na questão do contexto, né? A gente tanto fala em letramento, que letramento está correlacionado a uma alfabetização, mas não é aquela coisa, o letramento vai para além, faz leitura do contexto, a gente vê muito isso. Então, não tinha como falar para vocês de classe hospitalar sem falar do nosso contexto histórico. Trazer um pouquinho da história, a gente vai pincelar, né, a história, que começa no continente europeu, através de uma realização experimental. Como era isso? Ia lá, é tipo assim, gente, como se fossem voluntariados, vão ao hospital e faz uma atividade pedagógica, mas não com essa intencionalidade que nós fazemos hoje em dia, que é dar continuidade à escolarização da criança. Eles iam lá, aplicavam uma atividade pedagógica e ok, né? Aí, quando veio em 1946, quando veio pós-guerra, tinha muitas... Sim, pois não. Só relembrando aqui que no continente europeu, esse início se deu devido ao grande número de adoecimentos de criança com tuberculose, isso, não é? Que isso. Eles ficavam períodos longos internados, e aí dentro dos hospitais faziam uma classe para atender essas crianças, porque o pessoal da saúde já percebia que eles tinham muitas perdas devido ao tratamento longo. Isso. Então, assim, era experimental nesse sentido. Ainda não tinha o nome classe hospitalar, né? O nome classe hospitalar só veio depois, só para contextualizar um pouquinho. Isso. Aí, depois do pós-guerra, as crianças, né, da questão do pós-guerra, também tinha muitas infecções, muitas questões pós-guerra, elas tinham também... superlotava os hospitais e tinha essa necessidade aí que Celina citou agora há pouco, né? E trazendo para o Brasil, gente, tem um errinho aí que tem Niterói/RN, mas é RJ, viu? No Brasil, começou no Hospital Menino Jesus. E o que é interessante, que Celina trouxe lá do continente europeu, mas que também acontece aqui no nosso Brasil, é que foi através de um assistente social lá do Rio de Janeiro que viu a necessidade no Hospital Menino Jesus de dar desse profissional dentro do hospital, né? Mas ainda também, nesse momento, não existia uma lei que garantisse, era apenas iniciando projetos, né, dessa escolarização dentro do hospital, e começaram os movimentos, né, para sistematizar. Agora sim, em 90, né,
começaram os movimentos para sistematizar, para dar garantia legitimal, né, com a lei, para garantir, né? E em 2002, o MEC vem nos dando, tem um documento, que se vocês puderem depois ter o acesso, né? Tem um documento do MEC, em 2002, nos orientando como é que deve funcionar, como é a funcionalidade da classe hospitalar dentro do hospital. Pois não, Dinha? Levantou a mão? Acho que não, né? Aí, em 2002, em 2004, né, no Rio Grande do Norte, já existia, né, o movimento da classe hospitalar lá em Caicó. Foi a primeira classe hospitalar, foi lá em Caicó, no Hospital Silvão Medeiros. E lá em Caicó era a nível de voluntariado, a nível de pesquisa, eram os profissionais da universidade, né, que estava lá à base de pesquisa e fazia esse trabalho, né, voluntariado. Pode passar o slide. Aí, em 2010, né, ocorreu aqui em Natal um termo de cooperação técnica, né, entre o Hospital Infantil Varela Santiago e o município de Natal, né. Aconteceu um seminário da classe hospitalar, né, com CIRADES, e o Varela Santiago, ele assinou um termo de compromisso, foi o primeiro hospital a assinar de forma legalmente, foi o Varela Santiago, né, em 2010, um termo de cooperação técnica, onde a Secretaria do Município encaminharia professores para a classe e a gente ia dar continuidade. Aí sim, íamos dar continuidade à escolarização dessas crianças de forma garantida pela lei, né? Aí, em 2012, o Estado, em 2012, o Estado veio, juntou a gente, né, enquanto município, e veio, em 2012, o Estado veio também como termo de cooperação técnica, porém não tinha legalizado, só o município de Natal, em 2002, né, fez o termo de... Por que é importante uma legalização? A gente fica pensando, não bastava só um termo de cooperação técnica? Porque quando há uma legalização, há meio que uma obrigatoriedade dessa continuidade, dessa escolarização dentro desse hospital, garantindo professores ali dentro, né? Em 2012 foi assinado com o município, foi a lei que foi construída pelo município, depois, se vocês puderem ter acesso, é a lei 6.365, né? Vocês dão uma olhadinha lá como é que foi a implementação. E em 2018, o Estado também fez sua lei. Mas o Estado só apareceu em 2018? Não. O Estado está desde o início com a gente, desde 2010, né? Estamos juntos nas classes hospitalares, mas a lei do estadual só foi ver a vigorar em 2018. Pode passar, gente. Né? Aí, como se organiza? Eu sou professora do município. Como é que se organiza isso, né? A nível de Rio Grande do Norte, né? O Estado através da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, através da SUESP, do NAED, né? Que é através de núcleo, eles têm o Estado. Qual é o diferencial de Estado e município? O Estado, eles têm professores na casa de apoio, que isso é uma coisa que a gente está ventilando para ser implementado no município este ano, nas casas de apoio, mas ainda não é. Nós, enquanto município, só estamos em hospitais, mas o Estado, eles fizeram a leitura da lei, que casas de acompanhamento pedagógico seriam as casas de apoio. Então, o Estado tem nas casas de apoio e nos hospitais, e a gente está locado nós estamos, através da Secretaria Municipal, estamos com o setor da educação especial, tanto que as meninas que estão, né, mediando as nossas falas hoje são as meninas da Secretaria da Educação do setor especial, né, da educação especial, e nós estamos lotadas no escola de referências e CMEI de referência. Por que precisam estar, né? É porque a gente percebeu que para participarmos de cursos, para que nós tivéssemos a garantia que todo professor tem de formação continuada e tudo, a gente precisaria estar lotado em alguma escola e CMEI. Nós estamos lá. E é isso. Pode passar. Então, assim, a gente trouxe um panorâmicazinho das casas dos hospitais que contemplam a classe hospitalar, né? Que é o Hospital Infantil Varela Santiago,
tem professores tanto do estado como do município. Nós não atendemos só, porque às vezes a pessoa fala, lá é só o setor de oncologia. Não, a gente atende todas as alas do hospital, né, que o hospital, o Varela Santiago, apesar de não ser um hospital de porta aberta, o que é um hospital de porta aberta? É aquela que a criança fica doente e vai lá? Não, a criança precisa ser encaminhada pelo posto de saúde, é através de encaminhamentos que as crianças vão para lá, né? Então, assim, a gente tanto atende as crianças, como dito, hospital geral, as crianças que chegam lá com diversas enfermidades, a crianças com infecto-contagiosas, né, que tem doenças infecto-contagiosas, né, e como também as crianças oncológicas, a gente atende, né? Então, temos professor do estado e professor do município, cedido para o hospital. O Hospital Maria Alice Fernandes, né, que é o hospital geral, deixa eu dar uma olhadinha aqui para os toques. Hospital Maria Alice Fernandes, né? Tem o Hospital Valfredo Gugel. Hospital Maria Alice Fernandes, a classe hospitalar está na ala, em todas as alas também, né? Que é um hospital geral, está em todas as alas. No hospital, e tem professor tanto do estado como do município. No Hospital Valfredo Gugel, nós estamos na ala de queimados, né? Como também no geral, tem a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Pois não, Celina? Só para retomar a fala de Maria da Guia, a professora que ela conheceu foi Fátima. Na época, Fátima era brinquedista, né? Sim. E hoje ela é pedagoga de classe hospitalar, né? Já foi, depois, fez pedagogia e entrou para a classe hospitalar. Isso, né? E ela estava lá também garantindo como eu falei antes, né? A brinquedoteca também é um direito garantido por lei, e ela estava lá pelo direito ao brincar também, né? E, sim, aí temos professores na Casa de Apoio à Criança com Câncer, na Duval Paiva, porém, ainda só com professores do Estado, né? Cedidos pelo Estado. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer, né? O GAC, também só professores do Estado, porque é uma casa de apoio. O Hospital Onofre Lopes, que ainda estamos só com professores do Estado também, né? O Instituto do Bem, recentemente, né? Que é também com professores do Estado, e a Associação de Apoio a Portadores de Câncer de Mossoró e região, também com os professores do Estado. E Caicó também, os professores da nível estadual. Pode passar. E agora vamos falar sobre a gente, né? A gente falou um pouquinho do histórico, eu acredito... Professora Maria Tereza... porque você perguntou e a Celina já foi respondendo. A gente vai falar um pouquinho quem são esses professores que estão lá no Varela Santiago, o que fazem esses professores, né, lá no Varela. Mas antes de falar quem somos, a gente vai passar um videozinho aí para vocês, tá bom? Pode passar o vídeo. Eu adoro ir à classe hospitalar porque eu faço amigos. Jogo, brinco e estudo. Um dia, durante a aula, eu aprendi que essa história começou há 10 anos, com um projeto criado pela professora voluntária Simone Rocha, chamado Escola no Hospital. O hospital ele deu total suporte, criou uma sala, você imagina, construiu um espaço na enfermaria, abrir um espaço, construir um espaço para uma sala de aula, recursos, nós conseguimos mobilizar muitas doações, professores voluntários que vieram, que colaboraram aqui com a gente também e que foram ajudando a implementar e fortalecer o serviço. A partir daí, a escola no hospital passou a ser chamada classe hospitalar e depois de muito esforço, até se tornou lei. O Varela Santiago é uma instituição pioneira no sentido da legitimação, é a primeira instituição do Rio Grande do Norte a ter esse serviço de escolarização hospitalar legitimado. Teve grande influência na criação de leis, né, tanto do município de Natal quanto no estado do Rio Grande do Norte. E é referência, né, para todo o Brasil o que se faz no Rio Grande do Norte em termos de pedagogia hospitalar, de educação hospitalar. O trabalho como pedagoga, como professora no ambiente hospitalar, ele é extremamente gratificante, não só para nós como profissionais, mas também como para o próprio aluno paciente.
porque eles entendem que, apesar do momento de tratamento, eles necessitam dar continuidade à vida comum deles, até como um processo de esperança, de retomada. Gostei muito quando entrou na classe hospitalar, porque ajudou muita gente, porque a gente ficava muito entediada naquele quarto. Mas quando chega, tipo, a semana toda era divertida, a gente ia pintar, desenhar, era muito bom. Não estou mais aqui, estou curada, graças a Deus, e ajudou bastante também. Tem uma fala de uma criança que ela nos trouxe, que disse assim: tia, ninguém acredita que eu conheço o Natal pela janela de uma ambulância e que eu aprendi a ler dentro de um hospital. Então isso para mim é uma coisa que me motiva muito no meu fazer. A gente tenta passar uma noção de futuro, né? Que eles tenham ambições, que eles tenham desejos, que eles possam ver que eles são capazes. Da doença dele, a gente fica meio perdida, meu Deus, vai perder estudo, perdeu várias coisas da vida. É difícil, a luta é grande, mas tem que ter fé e com a ajuda da equipe a gente tenta superar tudo, ver a cura e nos fortalece tendo vocês com a gente. Hoje, 10 anos depois, a classe hospitalar do Varela Santiago continua conectando a educação e a saúde, acreditando que todos nós temos o direito de estudar, criar, brincar, crescer e viver nossos sonhos. Pronto. Falar um pouquinho de quem somos, né? Ok, tá tudo bem. Falar um pouquinho... Hã? Carol, tá ouvindo? Estou ouvindo. Tem pessoas elogiando aqui, né, o vídeo. Sim. Relatos são incríveis. Aí Eda está perguntando se os professores têm formação continuada. Ah! Tem, né? Carol, você falaria muito bem sobre isso. Temos sim, nós temos formação continuada, né? A gente se reúne e gente, imagina a emoção. A nossa formação continuada, ela é de grande valor para a gente, porque o ano todo a gente tem uma parceria, né, com tanto a Secretaria do Estado, com o município, com a Universidade Federal, a Universidade Estadual, né, a UERN. E quer falar, meninas, vocês, assessoras, sobre a formação continuada? Então, nós temos sim, né, como a rede, de uma maneira geral, oferece formações continuadas aos projetos e também a rede como um todo, né, nós temos alguns projetos no nosso setor da educação especial, que é o projeto bilíngue, que é o AE, o Atendimento Educacional Especializado, e a classe hospitalar. E neles nós oferecemos formações, né, formações aos professores que atuam nesses projetos. E a classe hospitalar, nós trabalhamos em parceria, né, junto com o Estado, e aí, junto com o Estado e também com a universidade, né? Então, nós oferecemos a formação com essa parceria para os professores da classe hospitalar. Além da formação, nós também fazemos assessoramentos, tanto assessoramentos online quanto presencial nos hospitais, para poder a gente conversar sobre esse serviço, sobre os atendimentos com os professores e coordenadores que atuam, né, no projeto. Além disso, nós também, as professoras ficam lotadas em escolas e CMEs de referência. Então, nós também temos contato com essas escolas e CMEs de referência. E sempre quando é possível, nos eventos, não é, Maria Tereza, como esse, a Geneta e vários outros, nós estamos divulgando o projeto, né? Hoje, a gente reconhece que tem muitos professores que já conhecem, que antes não sabiam da existência, né, do projeto da classe hospitalar. Tanto é que a gente tem percebido, né, durante esses eventos, uma participação maior, né, das pessoas interessadas em conhecer melhor o projeto. Então, também as meninas estão disponíveis. Algumas escolas, alguns professores, diretores já buscaram, né, conhecer, inclusive o Varela Santiago, né, um dia desse, a diretora de uma escola, de uma criança que estava sendo atendida,
solicitou para conhecer o projeto, foi até o Varela e as meninas mostraram. Então, as meninas estão sempre disponíveis para mostrar o serviço e o trabalho que elas realizam. É um convite, né, Tereza, também? Isso, obrigada. E aqueles que se interessarem também em vou até divulgar aqui, não está sendo encaminhado ainda, mas aqueles que quiserem se candidatar para trabalhar na classe hospitalar, nós também fazemos uma seleção, certo? As meninas passaram por uma seleção para poder serem encaminhadas, né? A gente só seleciona o RH que encaminha para esse trabalho, né? Nos hospitais ou nas casas de apoio. Atualmente, a gente não tem na casa de apoio, como diz Tereza, né? Isso. Mas a gente tem o termo de cooperação, tá certo? Isso. Estamos nessa luta aí, para a gente também ir para a classe, né, para as casas de apoio. Então, assim, vamos voltar. Quem somos? Vou falar um pouco, gente, da nossa rotina no Hospital Infantil Varela Santiago. Como é que o professor ele está lá no Varela, né? Pois não, Celina? Dá uma olhadinha nas perguntas. Eu acho que a pergunta foi para Carol, Max perguntou e Maria da Guia também. Como é que eles podem participar? Carol disse da seleção, mas já é bom dizer que quem tem interesse se aprofundem nos estudos, busquem leituras, não é? Já vão se preparando, não oficialmente, né? Mas aí se o desejo já está aí no coração, já é bom ir buscando. E no nosso estado, né, a gente acaba sem... a gente é muito feliz porque a gente tem muitas pessoas estudiosas no nosso próprio estado, né? Pessoas que escreveram, que fizeram mestrado, doutorado, falando sobre a classe hospitalar, falando sobre o histórico da classe hospitalar, porque é importante a gente saber que existe uma lei por trás, não foi nossa lei e tal, tem uma lei federal, uma lei que eu admiro demais e que eu acho que fala muito, é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante, né, esse estudante estar sendo assistido, né, ter um condiga. Então, assim, é importante realmente, como a Celina disse, fazer essa busca. Como a Celina disse, que quando entrou na sala, já sabia... já tinha estudado tudo, já tinha pesquisado tudo. É importante, né, fazer essa busca, né, para conhecer melhor, se aprofundar melhor na temática, né. Então, assim, vou falar um pouquinho para vocês quem somos, né, como estamos lá, né. Somos lá no Varela, temos professores do estado e do município, né, professora Celina, que é do município, Débora, do estado, uma pedagoga do estado, Fernando Cabral, um professor de matemática do ensino fundamental 1 e 2, né? Tiago é professor de história, cedido pela secretaria, e o Livane e eu estou também lá como pedagoga, né? Como professora, eu sou educadora infantil e as meninas são do ensino fundamental, né? E assim, como é que é a nossa rotina? Nós chegamos no Varela, quando a gente chega no Varela, a gente vai para a sala e, eu quero registrar, a nossa coordenadora está presente aí, a gente também é dos raros espaços hospitalares e da classe hospitalar, que a gente tem um coordenador, né, que é do hospital, isso é muito importante para a gente, porque ela acaba vinculando, fazendo as articulações dentro do próprio hospital com a gente, ela se faz presente aqui com a gente. Então, é assim, como é que acontece? A gente chega na sala, né, quando vai trabalhar, a gente chega na sala, puxa o censo, que a gente acaba sabendo todas as crianças que estão no hospital. No Varela, a gente puxa o censo, o professor responsável pelas alas, nós temos 6 alas. Temos a ala Pedro Câmara, que é uma ala que é, digamos assim, que é um hospital geral, que tem todas as enfermidades, é a porta de entrada do hospital, onde tem as crianças que estão lá para ser encaminhada para cirurgia, muitas vezes estão investigando um tumor e, de repente, pode ou não ser um câncer. É lá, tem essa ala, né? Tem a infecto-contagiosa, que são as crianças que estão com doenças infecto-contagiosas, nós também atendemos lá. Tem a oncologia, né? O setor o COI, né? Que é o setor de oncologia e hematologia infantil, também atendemos lá.
Tem o hospital dias, que a gente chama, que o que é o hospital dia? É aquele onde a criança vai lá, toma quimioterapia e vai para casa. Também nesse espaço há atendimento. Temos a UTI, nós atendemos na UTI também, e também atendemos na ala azul, que a gente chama, que são as crianças cardiopatas. A gente atende também lá essas crianças. Janaína está dizendo, Simone foi uma colega de turma da UFRN. E ainda na condição de estudante já dizia que queria trabalhar no hospital. Isso, Simone Rocha, a que ela acabou de falar, ela foi a primeira coordenadora do Hospital Infantil Varela Santiago. Isso mesmo, ela estava lá como estagiária no hospital, né, estagiando enquanto no ambiente não escolar, né, e quando chegou ela fez um projeto, o projeto é Escola no Hospital, e apresentou para o diretor do hospital, e ele gostou tanto, ele ficou tão encantado com o trabalho, que ele contratou, disse, quando você se formar, você venha que você vai ser a pedagoga do hospital. E ela foi a primeira coordenadora, viu? Lá do hospital. E a primeira professora também. Então, assim... Tereza, tem um comentário também aqui interessante, que a gente comentou agora há pouco também. Que trabalho maravilhoso, e nem todos os professores sabem dessa excelência de desenvolvimento de saberes. Maria da Guia. Sim, sim. Então, é isso que a gente estava falando agora, né? Que essa tentativa de estar divulgando sempre nos eventos, né? Mostrando esse trabalho, esse projeto. As meninas também realizam essa apresentação de projetos nos próprios hospitais. Né? Isso. Realmente, nem todos os professores, nem todas as pessoas conhecem, né, esse trabalho, mas hoje a divulgação está sendo maior do que há um tempo atrás, por exemplo, né? E aí é um convite para que vocês tanto conheçam quanto divulguem, né, a importância desse trabalho. Isso. Pois não, Mônica. Mônica é a nossa professora do setor azul, que as crianças... Deixa eu me apresentar. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora Mônica, da classe hospitalar, do Hospital Infantil Varela Santiago, e só para acrescentar um ponto crucial, é que nós temos também um número expressivo de estudantes com necessidades educativas específicas, né, com necessidades educacionais específicas, né, não somente na ala neurocirúrgica, né, onde fica o público que dá uma entrada e, por ser uma ala neuropata, vão para lá, mas em todas as alas demandam esses estudantes. Então, nós lidamos aí com uma dupla condição, né, a condição de adoecimento e a condição de necessidade, né, de uma necessidade educacional específica, e que aí demanda de nós também, educadores, quando se falou em formação continuada, nós precisamos sim, né, e buscamos e estudamos muito, porque nós precisamos dessa educação continuada, de uma formação especializada, porque a gente lida com um estudante com dupla condição, e precisamos estar o tempo todo lançando mãos de tecnologias, de metodologias, de recursos e de estratégias para poder trabalhar com esse estudante, né, que a gente vai trazer mais na frente essa fala, mas acredito que foi importante situar nesse momento esse público, né, e quão válido é que esse ano a gente pensa, né, estamos elaborando o nosso plano anual, né, em consonância, conversando com o tema geral da GENAT, que é letramento e alfabetização na perspectiva inclusiva, porque a gente vê a necessidade de estar tratando, de estar discutindo esse tema o tempo todo. Isso. Então, bem colocado. Obrigada, Mônica. E a gente, nós estamos nesse espaço, né? Então, assim, quando a gente chega no hospital, a gente vai para a sala, a gente pega esse censo. E existe, cada ala, existe um professor responsável por aquela ala, né? Então, o que a gente, a não ser, cada ala existe uma professora responsável. Somente os meninos do estado, que são os professores itinerantes, que são o professor de matemática e o professor de história, que eles transitam em todas as outras alas. Ah, Tereza, mas você só atende uma ala? Não.
não necessariamente. Eu sou responsável por uma ala, eu vou lá atender uma ala, mas se a minha ala está... eu consegui contemplar a minha ala e terminei, eu vou ajudar outra colega na outra ala para dar continuidade o atendimento pedagógico. Então, nesse censo que a gente puxa, a gente sabe o nome da criança, a idade da criança, quanto tempo a criança está no hospital. Então, a gente já vai, no nosso primeiro momento, que a gente tem um contato com essa família, a gente faz um cadastro, né, para pegar todos os dados escolares dessa criança, a gente faz um cadastro e faz uma atividade de sondagem, para saber como é que essa criança está, né? Como é que é a escola dela. A gente faz essa sondagem para dar continuidade a essa aula com essa criança, né? Então, a gente faz essa... Só um instantinho, gente, aqui. A gente faz dá essa continuidade nesse sentido, né? A gente se organiza, prepara o material, nós temos um momento nosso de planejamento, onde a gente já pré-organiza mais ou menos o que se vai trabalhar, né? Não trabalhamos fechadinho, não é uma coisa linear, vocês trabalham com projeto, vocês trabalham... Não, a gente às vezes trabalha com projeto, às vezes a gente trabalha com projeto de pesquisa, a gente trabalha às vezes com como é que se atividade direcionada da escola, às vezes com projeto didático, a gente não tem uma coisa fechada de como se trabalha, né? O importante é que a gente dê a continuidade. E o que estamos lá? Vamos lá, a gente atende, faz o cadastro do aluno, faz o atendimento com o aluno e retornamos para a sala. Quando a gente retorna para a nossa sala, a gente constrói um relatório, né? A gente tem no nosso sistema um relatório onde a gente alimenta diariamente, né? Com 3 pontos principais nesse nosso relatório. A gente constrói no relatório Pois não, Celina? Só lembrando que existe o planejamento, né? A importância do planejamento, que não é... Como é que as pessoas dizem? A gente vai fazendo na hora do jeito que acha que é. Não, existe o planejamento, igualzinho como na escola existe também, não é? Isso. E Fábia colocou aqui, o importante é se adaptar ao aluno. E é bem interessante essa fala dela, não sei se ela já teve a oportunidade de conhecer o hospital, mas às vezes a gente, quando chega na ala, a gente leva esse censo que Tereza está comentando e tem o nome da criança e a idade, mas a gente só vai conhecer realmente essa criança quando a gente chega na nossa ala de atendimento. E aí a gente vai descobrir realmente se ela tem uma dificuldade de aprendizagem, se ela já lê e escreve, se ela está lá no 5º ano, mas a leitura ainda não está legal, se ela tem alguma necessidade específica. Então, assim, por mais que a gente planeje, que a gente se organize, a gente só vai conhecer a criança quando a gente chega naquela aula. Obviamente, nesse primeiro encontro, né? Depois que a gente já atendeu a primeira vez, a gente já fez atividade diagnóstica, a gente já avaliou o interesse daquele estudante, a gente já tem uma ideia de como é aquela... Auricélia, beijo! A gente já conhece aquela criança, então o planejamento, na maioria das vezes, vai ficar bem mais direcionado depois que a gente tem esse encontro com a criança. Isso. Leda ou Ieda, não sei, ainda não é um PEI. Ainda não é um PEI. Ieda, né? Ieda. Ainda não, Ieda. Não, nós ainda não trabalhamos com o PEI, né? Aí a gente vai à ala, faz o atendimento pedagógico com o aluno, e quando volta, a gente vai construir esse relatório, como eu vinha dizendo. Aí, no relatório, a gente constrói os 3 pontos, né? O que trabalhamos com a criança, como foi que trabalhamos, a gente constrói nesse relatório, o relatório é individual, é o relatório da criança, e que forma, e como a criança reagiu como a criança participou, né, daquela aula. E aí, fica nisso, gente? Não fica. A gente, quando retorna, a gente tem um compromisso de fazer contato com a escola dessa criança, né? A criança vai passar um período no hospital. Claro que a criança que passa 2, 3 dias, a gente não chega a ter o contato com a escola, porque não há necessidade. Mas a criança que passa maior dia,
a gente pega esse registro, né, que é o registro diariamente, assim que a gente atende as crianças, a gente constrói esse registro e a gente entra em contato com a escola dessa criança. Como a gente fez o cadastro com ela previamente, a gente entra em contato com a escola, com a coordenadora, com a professora, a gente entra em contato para solicitar as atividades ou prova. Quando a gente solicita atividade e prova, isso não quer dizer que a gente vai dar nota. Nós não estamos lá para dar nota, que nós não somos escola. Quando a gente pede a prova, a gente realiza a prova com o aluno, encaminha para a escola e o professor dele é que vai atribuir a nota, certo? Ao aluno. Mas a gente entra em contato com essa escola, a gente realiza as atividades encaminhadas dessa escola com a criança que está lá no hospital. Ah, Tereza, mas vocês ficam esperando, só trabalham com as crianças, o menino está lá 20 dias e vai ficar esperando, não conseguiu. Se a gente não consegue o contato, que às vezes acontece, de a gente não conseguir esse contato com a escola, a gente não deixa de atender as crianças, não. Todas as crianças são atendidas, sim, né? De acordo com o nível deles, de acordo com a seriação deles, a gente vai atendendo, vai adaptando e adequando as atividades, né? Para as crianças. A gente faz esse atendimento com essas atividades da escola de origem da criança e encaminha de volta essas atividades feitas com o nosso relatório, com o nosso olhar, com a nossa pontuação. Porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A criança está com a mão pulsionada, com a mão que ela é dominante pulsionada. Às vezes eu sou escriba da criança. Então, eu preciso dizer para aquele professor que aquela letra que está indo, daquela forma que está indo, foi porque ela estava com a mão pulsionada e precisamos ter essa adaptação. Fui escriba da criança. Então, tem todo essa especificidade. Sim, fale, Mônica, contribua. Pois não, Mônica? Será que Mônica... Eu acho que ela não... Você levantou a mão, Mônica. E a gente... Mônica. Se o planejamento, né, para contribuir com a fala de Tereza, se o planejamento na escola regular já é importante, vocês imaginem na classe hospitalar, onde nós temos que estar adequando esse planejamento o tempo todo, fazendo adequações, adaptações para a criança, para o público que você acabou de conhecer, como Celina falou. Se eu já conheço, no dia seguinte já vai ser mais direcionado, né? Eu já vou direcionar. Mas veja que esse planejamento, ele é flexível. Eu estou o tempo todo adequando, adaptando a esse público que eu estou trabalhando com ele, que nós estamos trabalhando. Então, é um planejamento, de fato, flexível. Ele precisa ser flexível. Então, veja que o nosso fazer, ele se desconstrói e se constrói o tempo todo. Tereza? Oi, pois não? Até complementa aí o que vocês estão falando, né? Ieda, ela quer saber se tem uma quantidade específica, né, de crianças para cada professor, e se vocês atendem todas as alas que precisarem. E é importante, né, vocês esclarecerem aí que vocês já estão falando a respeito do planejamento, e tem a ver também com essas crianças, né, como vocês fazem com ela, as quantidades. Eu acho que você já explicou um pouco, não foi, Tereza? Isso, a gente não tem, Eda, quantidade específica. E muito menos a gente não tem, por exemplo, eu sou educadora infantil, eu não só atendo a educação infantil, eu atendo também ensino Fundamental 2 e ainda dou as minhas contribuições aos meninos do Fundamental 2 e o ensino médio, daquilo que é possível, fazer um encaminhamento. Claro que a gente não tem a competência acadêmica de estar atendendo esse aluno do ensino médio, mas a gente pode dar orientações, a gente pode dar alguns encaminhamentos, mas a gente não tem número específico, não. Eu vou para a minha ala, suponhamos que eu estou na Pedocâmara, vou para a Pedocâmara, atendo 6, 7, 8, 9 crianças. Terminei meus atendimentos. Eu subo e vejo que se tem algum colega que falta alguma criança ser atendida, eu contribuo com esse atendimento, certo? É importante, Tereza, você falar sobre isso, porque desmistifica aquela ideia de que, como um educador infantil, você só vai atender crianças daquela faixa etária. Não, né? não. Aquele número
crianças específicos, não tem também aquela organização de grupos de crianças por horários. É algo que precisa ser planejado, como Celina falou, mas que tem uma rotatividade, tem mudanças, é um desafio muito grande, né? Porque você, como educadora infantil e pedagoga, você atende crianças, né, de outras faixas etárias, inclusive adolescentes, assim como os professores do Estado, que são de história, de matemática, e também realizam esse atendimento com crianças menores. Então, existe essa rotatividade, não é uma coisa fixa, né? Como geralmente acontece numa escola. Não é isso, Tereza? Isso. E cada ala, elas têm um número de leitos, né? Vamos dizer, tem 14 crianças internadas na ala Pedro Câmara, tem 15 no setor azul, tem 14 no setor verde, por exemplo. Então, você vai para a sua ala e você atende essa quantidade diariamente. Esse estudante pode ficar lá 3 dias, pode ficar um mês, pode ficar uma semana, vai depender da intervenção médica, né? Para eles. Então, é por isso que as meninas estão falando da rotatividade também. Então, não vão ser sempre os mesmos 15 alunos ou 13 alunos todos os dias. Alguns vão receber alta, outros vão ser admitidos. Então, é sempre uma novidade para a gente, né? Sai 3 alunos, entraram mais 3 no lugar deles. Os leitos estão sempre ocupados. E muitas vezes, só lembrando, muitas vezes o aluno está numa ala e vai para outra. Às vezes está na Pedro Câmara, ele sobe para o COI. Eita, vamos fazer de novo uma atividade diagnóstica, vocês vão fazer de novo o professor que está lá? Não. Porque como nós temos os nossos registros, nossas trocas, lá no registro do aluno, eu vou lá no registro, eita, trabalharam isso, vai ser assim, assim, e dou continuidade, entendeu? A escolarização. Fora que nos nossos momentos do planejamento, nós fazemos muitas trocas. Pois não, Mônica? Falar? Sim, Tereza. Só para responder, alguém perguntou se o planejamento era diário, baseado nesse censo, né? Então, esse planejamento, ele não é diário. Nós temos direito também a um dia de planejamento na semana, né? Então, nós nos reunimos um dia na semana para planejar. O que há, né, como já foi dito anteriormente, são adaptações, adequações desse plano para atender a necessidade desse público, desse aluno, que eu chego no leito, vejo, depois de uma sondagem, vejo o nível dele, o ano, né, a situação, o nível de alfabetização, e aí eu vou adequar meu planejamento, caso necessário, que na maioria das vezes se faz necessário, para atender a demanda desse estudante. E qual é a nossa maior correria lá, né? Porque a gente precisa demais fazer material de tecnologia de baixo custo. A gente produz demais, gente, demais mesmo. Porque às vezes a criança chega lá com uma simples dor de cabeça, como já aconteceu, e de repente se torna cega, ou então, como aquela imagem do primeiro slide, eu não sei se vocês observaram direitinho, uma criança que só mexia os olhos. Então, a gente faz material adaptados para trabalhar com essas crianças. A gente tem que estar sempre construindo material, a gente sempre está fazendo adaptação para levar para essas crianças. Pois não? Então, isso que a Tereza está falando também é importante, que, né, muitos professores ou todos conhecem o trabalho do atendimento educacional especializado, né? E lá elas não têm, né, o AE. Embora as crianças tenham direito de ser atendidas no AE, em outra unidade de ensino, pelas condições, lá não tem, né, o AE, e as meninas, as professoras, elas realizam essas adequações, esses materiais, para essas crianças com deficiência, com TEA, né? Tem muitas crianças com TEA lá com autismo. Isso. Então, as meninas, elas já realizam esse trabalho, né, de pensar nessas especificidades, de pensar nesses materiais, né? Mônica, ela é professora de AE no horário, e lá ela é professora da classe hospitalar, né? Ela acaba que leva esses conhecimentos também para essa prática pedagógica, né?
da classe hospitalar, porque não é só crianças que não têm deficiência que adoecem, as que têm adoecem. Né? Inclusive, nós encontramos muito criança com síndrome de Down, como Tereza bem disse, crianças que não têm deficiência, mas ficam com deficiência devido à condição da saúde, né? Não eram cegas e se tornam cegas, não têm deficiência física e, de repente, perdem um braço, uma perna. Né? Então, tudo isso, elas pensam, né? Elas já pensam nessa diversidade. Essa diversidade que a gente encontra nas escolas, nos CMEs, né? Vocês pensam que é muito maior dentro do hospital, por várias condições que aquelas crianças enfrentam. Né? E aí elas vão acompanhando essas necessidades. Né? E acaba que o planejamento é baseado nisso também, né? Nessas diferenças. Isso. Né? Então, a gente está lá para garantir essa continuidade. Quando, no início, eu perguntei a vocês assim, qual é a escola de vocês e tal? Foi proposital, porque eu queria saber quais as escolas que estão aqui, porque a gente precisa, gente, que a rede fique sabendo do nosso fazer. Por quê? Porque, de repente, aconteça de vocês terem um aluno de vocês no Varela. Fica mais fácil o diálogo, fica mais proximal, fica mais... a gente precisa estar divulgando mesmo o trabalho para que haja essa parceria de fato e que aconteça, porque nós estamos lá, o principal objetivo de estar dentro do hospital é para garantir essa continuidade e esse link entre o hospital e a escola de origem da criança. A gente está lá para isso. Não adiantava a gente ir para lá, chegar, fazer o trabalho pedagógico e pronto, por ali parar. Seria legal, a criança ia com aprendizagem para casa e tudo, mas é importante a gente estar fazendo esse elo entre o hospital e a escola de origem da criança para garantir essa continuidade da escolarização, né? Pode passar. Né? E o que é que causa? Quais são os impactos que dá da doença, do internamento? O que acontece com essa criança que chega lá, né? Que vai? É o isolamento social, né? A criança sai do seu ambiente, do seu ambiente social, do seu ambiente escolar, está num lugar estranho, está num lugar de dor, de adoecimento, né? É o desconforto emocional, né? Que acontece muito, as furadas, presenciar muitas vezes um amigo passando mal, de repente o amigo vem a falecer, e isso tudo acontece dentro do hospital, né? Um sentimento de desconexão mesmo com a vida deles, com a infância deles, né? E a interrupção da aprendizagem, porque eles estão lá, eles não estão indo para a escola, eles estão lá, né? A dificuldade de acompanhar os conteúdos, né? Você imagina a criança hospitalizada se não tivesse esse acompanhamento, como é que seria esse retorno à escola, né? E a limitação física e cognitiva, né, que acontece muitas vezes, já chega com essa limitação, e a hospitalização, ela potencializa, gente, isso, né? Chegar a potencializar essas limitações, quando não pelo próprio adoecimento, né, por estar doente, é por se tornar uma criança, muitas vezes fica cega, perde uma perna, a criança... por ter tomado muita radioterapia, queima muita massa branca e há uma lentidão na aprendizagem, tudo isso vai mudando, né? Vai transformando essa criança nesse contexto, né? A dificuldade de acompanhar o conteúdo, né? Você imagine o professor que está lá com a criança que está tomando a quimioterapia. Está lá, a criança está com mal-estar, a criança ela passa mal, ela vomita, ela tem mal-estar, ela tem sonolência, tudo devido à quimioterapia. Pois não, Celina? Só lembrando a questão que a clientela, a nossa clientela, né? Nossos alunos que estão lá nos hospitais são os alunos da rede, né? Da rede estadual, da rede municipal, da escola privada. Então, aquelas dificuldades que a gente vê nas nossas escolas, né? As questões sociais, nós temos também, é a mesma criança, né? As questões familiares, as dificuldades de aprendizagem, a gente às vezes vê muito
na fala dos professores, né? Ele está com 7 anos e ainda não aprendeu isso e isso. A gente vê isso na escola e aí a mesma criança está lá no hospital. São os mesmos desafios, né? Só que com um agravamento da doença, do adoecimento. Né, Tereza? Isso, exatamente. E o que nos traz é uma reflexão, é quem somos nós lá, né? A importância do professor lá, porque o professor, ele é meio, você faz, a criança doente, que muitas vezes a gente está com dor de cabeça, a gente não quer nem ler um texto, né? Mas, pasmem vocês, por raras exceções, a gente chega, as crianças se animam, ficam, eu quero estudar e tal, ficam animadas a estudar. Por quê? Porque nós somos aquele sujeito lá de fora, aquele sujeito que está na vivência deles lá fora, é aquela que representa, né, que está lá dentro representando aquele que ele deixou lá fora, o professor que está lá fora, a escola. Para além disso, a gente dá perspectiva de futuro, né? Eu lembro uma vez de uma criança que eu estava dando aula a ela, e ela estava indo para a UTI. Aí a mãe muito apreensiva, chorosa, aí eu olhei para ela e disse, olhe, amanhã eu tô lá, viu, para lhe dar aula, eu vou lá na UTI lhe dar aula. E, mas ela vai ficar no isolamento. Então tá, quando você voltar, eu tô aqui. Aí a mãe olhou para mim e disse assim, interessante, professora, nem eu mais estou acreditando mais, e você está dando essa esperança. Mas é aquela coisa, a gente dá a expectativa de futuro para aquela criança, né? A gente tá ali para garantir de que saindo dali, eles vão continuar assim a escolarização dele, né? Pode passar. Não, vocês não viram o charme aí, não, de óculos rosa na UTI assistindo aula? Volta aí um pouquinho, olha aí. Olha aí, coisa linda. Isso aí é na UTI, viu, gente? Interessante que essa criança, ela passou por vários processos. Ela teve cegueira temporária, né? Ela teve a lentidão também, porque ela muitas vezes ela precisou ser entubada. Então, ela teve... Ela teve altos e baixos, né, Tereza? Às vezes ela estava lendo, às vezes ela já não estava mais lendo. Isso. Eu ficava assim, eu digo, meu Deus, eu estava atendendo ela, porque eu estava, na época, eu era a professora responsável pela UTI, eu atendia essa criança, quando eu chegava, eu dizia, oxe, ela não está... Olha, gente, é tão interessante o nosso papel e a nossa função e a nossa responsabilidade dentro do hospital, que uma vez eu fui atender essa criança e ela estava sem enxergar, né? Ok. Quando eu cheguei lá, eu disse... Ela está enxergando, ela voltou a enxergar. Aí uma pessoa lá do setor disse assim, não, professora, você está enganada. Eu disse, sim, olha aqui. Aí eu mostrando lá, né, e ela participando, ela disse, como assim? Eu vou colocar na minha evolução. Que de repente ela voltou a enxergar, ela já estava voltando a enxergar. Como a gente, professor, como a gente tem a propriedade de estar ali, eu digo, tá, ela está voltando, ela está com a visão periférica e tal, e as trocas de diálogo dos saberes, né, a gente com os médicos, com os enfermeiros, a gente tem essa liberdade de fazer essas trocas e de dar essa participação, é tanto que eu até esqueci de falar, existe uma vez por semana a reunião dos setores, e por algumas vezes a gente participa, para a gente falar o nosso olhar enquanto pedagogo, como é que está aquela criança, né, nessa reunião, enquanto eles trazem a questão do adoecimento. Então, assim, como Ricardo Cecim bem diz, né, numa das literaturas da classe hospitalar, que ele fala que a gente tem que estar com o olhar e a escuta pedagógica, a gente tem que estar ali enquanto professor, a gente tem que estar dando os nossos posicionamentos enquanto professor. Enquanto professor, eu tinha autoridade ali de estar falando que ela estava enxergando, que ela estava interagindo. Isso é muito importante nesses momentos dessas trocas, né? Então, é aí, é a menina que estava passando por inúmeros processos e ela dizia assim, cadê? E ela já sabia mais ou menos a hora que a gente entrava na UTI, ela dizia, tia Tereza não vai vir não, cadê tia Tereza? Então, assim, olha o quanto é importante, né, essa continuação, né, da escolarização da criança, né? Essa adaptação desse novo ambiente, a gente ajudá-la a adaptar esse novo ambiente, né? Pode passar. Meninas, eu esqueci, sim, falo. Tereza? Tem uma pergunta de Ieda, Tereza. Como é o processo de seleção, não é? Então, Ieda é muito parecido com o do AEE, certo? Envia para o setor da educação especial, para o meio do setor da educação especial, o currículo, certo? E aí nós marcamos uma entrevista e realizamos a entrevista. É importante aquelas que já têm interesse ir buscando, né, leituras, conhecimentos,
pode ir até o hospital, conhecer melhor o trabalho, né? Tem também alguns cursos na própria universidade que são oferecidos, disciplinas sobre o tema, né? Então, é importante já conhecer, né? Agora é o início, né? Que vocês estão conhecendo através das meninas, e aí buscar conhecer melhor, ir até o hospital, porque aí vocês podem participar desse processo de seleção. Então, assim como no AE, a gente é responsável pela seleção do professor, mas o encaminhamento é através do RH, né, que vai ver a questão das possibilidades de realmente conseguir substituir esse professor para encaminhá-lo ao hospital ou casa de apoio. Isso. É isso. Então, assim, a gente traz, né, uma reflexão sobre a questão do letramento, né? E voltando para a questão do letramento, a gente traz Magda Soares, né, que fala que letramento é mais do que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e faz parte da vida do aluno, né? Quer falar ainda? Tem alguém levantando a mão? Não. Acho que não. Teve uma pergunta aqui, ó, sobre o planejamento e os cuidados médicos. Se existe o quê? Se é integrado. Se o nosso planejamento é integrado aos cuidados médicos. Não, claro, a gente tem todo um cuidado. Eu até falei que a nossa proposta de trabalho dentro do hospital, ela está muito correlacionada com o lugar, né? Então, assim, pois não, Ida, pode falar. Boa tarde a todos. A minha dúvida é o seguinte: se o pedagogo, né, hospitalar, o professor, ele tem alguma orientação com relação aos cuidados médicos, por exemplo, eu vou para a ala azul. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora que eu for dar minha aula, aquela criança, né, que está hospitalizada, que não vá atrapalhar ou prejudicar o tratamento dele? É isso que é a minha dúvida. Sim, se existe alguma formação, alguma orientação específica quanto a isso. Pronto, Ida, muito, muito obrigada. É importante você falar, tá vendo? São tantas coisas a serem ditas que passou. Lá tem o setor do SCCIH, né, que é o setor de controle de infecção hospitalar. Quando o professor entra no hospital, ele tem uma formação com essa equipe, onde eles vão falar sobre todo o cuidado da higienização, do acesso, das placas. Olha, gente, se tiver uma placa vermelha, é porque é isolamento total de contato, é importante que não se entre, porque as crianças estão com a defesa extremamente baixa, às vezes até um espirro da gente em cima da criança pode vir a complicar a criança. Então, assim, a gente tem uma formação dentro do hospital, e essa formação se torna praticamente contínua. De vez em quando tem um covidão aí que está em alta, por exemplo, a gente tem um momento com o setor. E quando a gente vai para as alas, antes da gente ir, a gente já sabe as crianças que estão em isolamento total ou só de contato. Então, a gente tem todo um preparo. A gente tem até uma roupa, a paramenta, né? É diferente. Por exemplo, eu que atendo na UTI, quando eu saio de uma criança para outra, eu troco tudo novamente. Então, assim, os EPIs, muito bem, Celina. Os EPIs a gente usa diariamente. E a gente se torna até de muito grande orgulho da nossa equipe, que a gente sempre é elogiada nas avaliações do hospital, porque existe uma avaliação interna, que é um dos setores que mais segue a risca. A gente não usa adereço, a gente não usa brinco, aliança, o nosso sapato tem que ser fechado, a gente tem todos os EPIs, tem toda uma orientação de EPIs e a gente segue bem direitinho a risca, né? E além disso, Tereza, em cada ala tem um postinho, né, com equipe técnica, né, e médico daquele setor, daquela ala. Então, antes da gente adentrar o leito, a gente passa no postinho com esse censo e aí a gente pergunta, né, quais crianças estão aptas para receber o atendimento, porque mesmo que naquele leito não esteja sinalizado que não pode entrar, mas às vezes existe alguma criança que naquele momento não está apto
para receber o atendimento naquele momento, teve alguma intercorrência, convulsionou, está com mal-estar. Então, as técnicas já nos antecipam, sabe? Já passa essa informação para a gente. Isso. Obrigada, Mônica. Então, assim, trazendo essa referência de Magda Soares, inclusive, gente, ó, não é fazendo propaganda não, mas esse livro aqui é maravilhoso dela, maravilhoso mesmo, que fala sobre a questão da alfabetizar e letramento, né? Deve estar lá nas nossas referências, aliás. Então, assim, o letramento nada mais é do que a gente está trabalhando, contextualizando, onde a escrita ela é contextualizada, que faz sentido, que faz parte da vida daquele aluno, né? No contexto hospitalar. Sim, Mônica. Só complementando o que Tereza está falando, né? Magda Soares, ela frisa muito essa questão do alfabetizar letrando, né? O alfabetizar e o letrar são específicos, mas que tem que caminhar juntos, né? Tem suas especificidades, o alfabetizar tem a sua especificidade, o letramento também tem as suas especificidades, mas ambos devem caminhar juntos, porque, como bem diz Magda Soares, codificar e decodificar a língua escrita não basta, né? Aprender a codificar e decodificar a língua escrita não basta. Por quê? Porque a língua, ela serve para alguma coisa. A língua, ela tem uma função social. E essa função social da língua é justamente o letramento, né? Para quem eu escrevo, para quem eu me direciono com essa escrita, né? Então, entra aí o contexto, né, onde esse sujeito está inserido. E na classe hospitalar, nós precisamos dar sentido a essa língua tão complexa que é, né? O alfabetizar, o conhecimento da língua escrita, né? Como bem sabemos, é algo muito complexo, gente. Envolve tecnologia. Se você for ver, para uma criança ser alfabetizada, ela precisa antes ter sido preparada essa mãozinha, esse curso, para pegar o lápis. Então, requer aí uma tecnologia. Para que ela entenda como é que se dá esse processo de escrita, ela tem que compreender que se escreve de cima para baixo, não é? Tem todo um processo antes da escrita, né? E aí não se trata, né? Magda Soares diz também que não se trata de método. Que método eu uso, que método você usa, né? Mas precisamos, enquanto educadores, enquanto formadores, ter esse conhecimento teórico para poder ter essa prática adequada, para poder fazer uso da alfabetização e do letramento, para que eles possam caminhar juntos nesse processo. E nesse fazer, né, Mônica, engloba, a gente assistiu ontem, acho que vocês assistiram também, as palestras riquíssimas sobre os tipos de letramento, né? Então, nesse fazer, engloba, a gente tenta levar todos os tipos, aliás, a gente tenta promover todos os tipos de letramento, né? O letramento acadêmico, né? Que são os conhecimentos escolares mesmo, o linguístico, o literário, o matemático, a gente vai oferecendo, então sempre intercalando a realidade lá fora, né? A evolução da educação dentro do hospital, né? A gente introduziu o BNCC no hospital, então, assim, a gente está sempre tentando englobar tudo. Exatamente, Celina, e tem uma questão que Magda Soares levanta, que eu acho muito importante e que nos revela a importância da formação do professor, a importância da formação continuada, do professor estar sempre estudando. Porque ele diz que o professor alfabetizador, ele tem que ter domínio psicológico, fonológico, epistemológico, linguístico. Aí você diz, poxa, mas eu não vi nada disso na minha formação acadêmica. Daí está a importância
da gente estudar, né? Da formação continuada, da gente estar permanentemente estudando, porque se a gente for ver, de fato, esse nosso fazer, né? Além dos muros de onde essa criança estiver, seja na escola, seja na classe hospitalar, né? Que isso se transpõe para a vida da criança, para mostrar a importância disso, é preciso que a gente esteja ancorado, que a gente saiba o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, né? Isso. Pode passar o slide. Então, tá aí. As meninas bem trouxeram bem agora, né? Falando sobre o que era preciso. Pois não, Mônica? Tereza, alguém perguntou em relação ao público que nós atendemos, a faixa etária. Isso, a Helena respondeu aí. Ah, tá. Do infantil ao ensino fundamental, né? E no Hospital Infantil Varela Santiago, atende criança até 14 anos, chega até 16, caso ele esteja com o tratamento em cursor, assim. Se tiver com 14 anos, 15 anos, chega lá com 14 anos de tratamento. Só voltando um pouquinho o slide. As meninas pontuaram, eu vou só pontuar aí, a questão do desenvolvimento da consciência fonológica, né, a apreensão do código alfabético, o desenvolvimento da compreensão leitora. Eu acho que as meninas, acho que você passou, porque realmente sinalizou, as meninas falaram tão bem como é que faz, né, como precede, né, essa leitura, esse letramento. E é assim que se faz. Pode passar. Então, a gente trouxe aqui para vocês um estudo de caso, né, para a gente trabalhar juntos aqui, para ver como é que vocês fariam, depois de a gente ter conversado como é que a gente trabalha, como são feitos os atendimentos. A gente trouxe esse estudo de caso e gostaríamos, depois de separar, você quer falar, Carol, sobre como vai ser? Hilton aqui. Hilton? Eu vou explicar um pouquinho. Tá. As professoras Maria Tereza, Mônica e Celina, elas vêm trazendo uma proposta agora, né, uma dinâmica, vão trabalhar esse estudo de caso, certo? Elas vão explicar melhor um pouquinho a atividade que vocês irão realizar, né? E aí, após a explicação dela, nós vamos dividir aqui em 3 salas, acho que dá certo, em 3 salas. Automaticamente, o grupo vai se dividir para essas 3 salas, certo? Vocês terão um tempo de 15 minutos. Esse tempo ele é cronometrado. O próprio Google Meet, após os 15 minutos, faz vocês retornarem para a sala principal, tá certo? Vai aparecer uma mensagem dizendo que o tempo está esgotando, que você já pode clicar lá para retornar para a sala principal. E mesmo que você não clique, com o tempinho completo, você retorna automaticamente, tá? Então, serão 15 minutos para vocês desenvolverem essa atividade referente ao estudo de caso. A professora Maria Tereza vai explicar um pouco essa atividade. Pronto. Aí tá os dados do estudante, né? Benjamin, 5 anos, estudante da escola pública no interior do Rio Grande do Norte, está internado e fazendo tratamento devido a um sarcoma embrionário do fígado, tumor raro. Iniciou o processo de escolarização aos 5 anos, atualmente no nível 5 da educação infantil. Menino alegre, mas abalado pela interrupção de suas atividades escolares devido à doença. Benjamin ainda não sabe ler e escrever e não tem a familiaridade com o reconhecimento das letras, mas já é capaz de escrever seu primeiro nome, embora sem reconhecimento do som das letras. Gosta de matemática e se interessa por atividades que envolvam raciocínio lógico e desafios. Está em tratamento médico com dificuldade de manter a rotina escolar, devido à internação e evolução da doença. Pode passar. Pronto, aí qual é o problemático, qual é o desafio? A criança não frequenta a escola durante todo o tratamento dura em média de 2 anos. Os internamentos dependem do ciclo de quimioterapia. Às vezes é semanal, quinzenal, 3 dias, 5 dias, e varia dependendo da evolução. Às vezes acontece, inclusive, intercorrência, que a criança passa mais de 20 dias internado,
Pode existir períodos de isolamento devido à condição do adoecimento. Contato com a escola de origem do estudante pode não acontecer. Quais estratégias você usaria para promover o letramento desse estudante? Deu para entender, gente? Assim, vocês viram o perfil do estudante, né? Que ele é uma criança de 5 anos, ele não sabe ler ainda, escrever, apenas resiste o próprio nome, com forma de grafismo mesmo, mas não reconhece o som. Tem uma doença rara, um tumor raro, está internando sempre, não está indo para a sua escola, né? E vai passar em média de 2 anos sem ir à sua escola. Pois não, Celina? Já pensando aí nas professoras desejosas de entrarem na classe hospitalar, já vão se preparando, meninas. Vocês vão receber Benjamin, vocês vão encontrar Benjamin lá na ala que vocês vão trabalhar. E aí ele tem essas características que Tereza leu, né? Uhum. E aí, qual é o seu desafio? Qual foi que você vai fazer depois que você encontrou essa criança, sabendo que ela não vai voltar para a escola agora, né? O tratamento vai durar, em média, 2 anos. Ela vai ter acesso apenas no hospital a essas aulas, que às vezes vai depender do internamento dele. Às vezes você vai dar aula a ele 3 dias, às vezes 5, às vezes 10, dependendo da situação física dele, né? Vai ter período que ele não vai poder assistir sua aula, porque ele vai estar em isolamento. A escola pode mandar atividade para ele, conteúdo, alguma questão assim, mas também pode ser que não mande. E aí, quais estratégias vocês usariam para promover o letramento desse estudante? A ideia aqui é vocês se reunirem nesses grupos, discutirem, comentarem, e listarem, dá para a gente fazer isso. Escolher uma pessoa para ser a relatora do grupo? Entenderam? Ficou claro? Eu vou estar agora dividindo em 3 salas, certo? E nessas salas vocês irão discutir e propor essas estratégias. Tá certo? Nós teremos 15 minutos. Tamara, quando vocês retornarem, Celina fala até um exemplo que aconteceu com ela, viu? Dessa sua pergunta. Maria Tereza, Celina e Mônica, eu distribuí vocês cada um em uma sala. Caso surja alguma dúvida no grupo, vocês estarão lá, certo? Tudo bem. Pronto. A gente criou quantas salas, hein? Foram quantas salas? Nós criamos 3 salas, Maria Tereza. Pronto. Então, eu acredito que fica quantos minutinhos para cada, Hilton? Porque a gente ainda tem um videozinho para passar e 5 tem as minutinhos, Tereza. 5 minutinhos. 5 minutos. Tá bom. Mas eu ainda acho que seja muito em relação ao tempo que vocês pediram para encerrar 3h30, é isso? Não, nós temos tempo. 3 horas agora, certo? Acho que dá certo. Tudo bem. Então, vamos lá. A sala que eu estava pode começar a se colocar? Pode, Tereza. Pronto. Professora, fica fácil a senhora localizar a sala pelo número, porque eu só lembro que a sala era 2. Amém. Pronto, a sala 1. Giselda foi da sala 2. Quer falar, Giselda? Pronto, Giselda, pode falar. A sala 1 era a minha. Pronto, a gente pode falar, porque a gente na nossa escola falou muito direcionou muito para matemática, mas a professora, eu percebi que ela queria mais que a gente falasse em atividades de alfabetização. A minha fala foi com relação ao Lego, mas o Lego, ele não só desenvolve atividades matemáticas, mas como atividades também de letramento, que a gente falou lá. Eu que trabalho com crianças e jovens até 17 anos com deficiência, a gente trabalha muito com Lego e desenvolve muito, porque o uso do Lego, ele possibilita desenvolver, assim, habilidades cognitivas, motoras e também sociais, porque na hora que ele usa o Lego, ele percebe a cor, ele fala a cor, as quantidades, entendeu? E quando elas brincam, a gente lá tem grupos de 5 pessoas, 5 crianças ou 5 jovens. E
quando eles brincam, por exemplo, eles montam o Lego, e o Lego, ele nada mais, nada menos que um quebra-cabeça. E tem aqueles outros blocos que tem como se fosse construção, então eles formam. E a gente faz questionamentos, e na hora que a gente faz questionamentos sobre o que ele percebe naquela construção, inclusive eu estava olhando agora um vídeo de um aluno meu, e ele diz assim, eu fiz uma igreja, eu fiz uma praça. Então, pela ideia que eu tive ontem, que eu já tenho também, pelo que eu assisti ontem na palestra, o letramento ele envolve muito a questão social, o que você conhece, né? Então, eu acho que quando elas brincam também, que teve uma jovem da nossa sala agora, que ela também falou sobre o alfabeto móvel. A gente não deixa de utilizar o alfabeto móvel, a gente também utiliza. E o crachá com o nome dessa criança também está lá sobre a mesa. Eles estão vendo, então eles trabalham com as letras do nome, o alfabeto móvel e o Lego também, e eles fazem essa comparação da quantidade de letras, né? E vão percebendo. Então, acho que tudo isso ajuda e auxilia essa criança a ler e também a se comunicar mais. Então, acho que essa comunicação ela se torna bem eficaz quando ele brinca e brinca satisfeito. Tá certo? Conseguiram me ouvir? Sim, só conseguimos. Conseguimos, Gisilda, obrigada. O grupo pegou bem a descrição de Benjamin, foi bem interessante, que lá parece que ele tem interesse em matemática. Então, todo mundo partiu do interesse na matemática, que foi bem legal. Eles deram sugestões para usar a matemática, usaram material de sucata, tampinhas, teve o Lego. Então, eles foram relacionando ao interesse do estudante primeiro, até para ter aquela conquista, e depois eles foram abrangendo mais as sugestões, e aí eu estimulei um pouquinho para eles relacionarem ao letramento, já estava no finalzinho, e aí Giselda deu também essa fala que ela falou agora sobre trazer o Lego, as diversas utilidades do Lego e utilizando a questão social, né? Foi bem interessante. Todo mundo já pode se inscrever para ir para a classe hospitalar. Foram aprovados. E o grupo 1 agora, vamos lá, teve bastante discussão, colocações, né, bem válidas realmente. Então, vamos ouvir agora o grupo 1. Oi. Pronto. Então, era só para complementar, né, o que a Giselda, né, tinha trazido em relação ao Lego, né, que também já é parte da nossa prática, e eles terminam, essas crianças, tanto os menores como os maiores, também terminam trabalhando muito com essa forma como ela trouxe, né, de montagem, de cores, aí tem a maior, o menor, né, a questão também da quantidade, quantos de cada cor, tudo isso faz muita parte da nossa prática, né, e também com o alfabeto móvel, né, que tudo isso faz parte lá da nossa prática. Sim, Fátima trouxe também a questão a realidade deles com relação à dificuldade na alimentação, que ela também fazia essa intervenção, vamos dizer assim, trabalhando com frutas, fazer lista de frutas, não foi? Sim, e esse foi apenas um exemplo, mas, por exemplo, tem a história também do dente, né, da limpeza dentária, ou a higiene bucal, que às vezes tem uma certa resistência, eu levo atividade, e além das atividades, vou fazendo também além de desenvolver a questão da leitura e da escrita, da matemática, quantidade de dente, enfim, todas essas questões que a gente já tem conhecimento e faz essa conexão, né, faz essa junção do que é teórico para a vivência deles. E o bom é que é tudo muito aceitável. Obrigada, Fátima. Ressaltar que a professora Fátima, que estava falando agora, ela é professora da classe hospitalar no Hospital Valfredo Gurgel, atendendo os estudantes do setor de pediatria, certo? Agora a gente vai partir para alguém que estava na sala 1, com a professora Mônica, e queira aqui compartilhar as estratégias que o grupo criou, né, para promover o letramento do estudante. Agora, estão ouvindo? Sim. Agora eu consegui.
Ainda há pouco eu tentei e não estava conseguindo. Bom, eu vou tentar aqui resumir o que a turma falou, né? E assim, sobre Benjamin, houve a ideia de uso de alguns elementos muito próprios da pedagogia, né? Que é a questão da massinha de modelar, a questão do crachá, já que ele sabia o primeiro nome, escrever o primeiro nome, tinha predisposição a esse viés da aprendizagem. Foi pensado também em música, as colegas podem falar se eu esquecer alguma coisa, tá? Em música, para ser um momento agradável, jogos, né, no tablet, se isso fosse possível. Falamos também de que o quadro, né, no qual Benjamin se encontra, muito provavelmente trará algumas sensações e momentos desconfortáveis, então pensar em menos demandas num primeiro momento para tentar entender como é que está ali a situação. Sugeri o livro de Números do Marcelo, que é um livro fantástico de Ruth Rocha, que trata de onde é que encontramos os números, né? Pensando nesse letramento, pensando em ludicidade, pensando em prazer dessa criança, em ouvir algo bacana e propenso ao que ele gosta, que é a matemática, tá certo? Então, me veio à cabeça imediatamente esse livro, que é uma obra literária muito bacana. A gente trabalha com isso, bacana. Muito bem, Maria Tereza, fantástico, né? Essa coleçãozinha ali. A coleção a gente trabalha lá também. Muito, eu amo. Então, gente, eu acho que o que a turma falou, basicamente, foi isso aí, tá certo? Então, se eu esqueci alguma coisa, colegas, por favor, coloquem-se, porque são só 5 minutos, eu acho que eu fiz o resumão aí. Ok. Então, vamos para o outro grupo? Maria Tereza, só mais uma, perdoe. Algo que está colocado lá no texto é sobre invariavelmente ele não estaria no hospital. Então, com isso, foi colocado também, na hora pensamos, na possibilidade de produção de um caderno de atividades de acordo com o momento escolar dele, de acordo com o que nós estamos trabalhando na classe hospitalar e, logicamente, verificando, antes de mais nada, se a família consegue, em algum momento, né, estabelecer essa conexão com a escolarização trazida no hospital, porque para que ele não perca esse viés, né, e consiga voltar para o hospital com novidades. Olha, isso aqui eu fiz com a minha família, isso aqui eu trouxe de produção e, com certeza, ia ser um reencontro fantástico a cada ciclo de quimioterapia. Maravilha. Obrigada, Janaína. Obrigada a vocês. Lindo trabalho. Ei, todo mundo foi aprovado também, viu aí? Aprovadíssimos, Tereza. Aprovadíssimos, Tereza. As meninas da educação especial agora vai ter fila de gente querendo ir para a classe. Pois é, exatamente. Com certeza. A próxima sala seria qual? De Maria Tereza? Isso. Bom, gente, boa tarde. Ieda, né? Vou falar em nome das colegas. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudem. Então, assim, a gente levou em consideração, né, a problemática dessa criança que não frequenta a escola, né, durante todo o tratamento, e, assim, como primeiro passo para a gente tomar qualquer atitude, né, para planejar, a gente pensou em consultar a situação dela, né, como é que ela estava, a condição física dela, né, com relação também à doença, e também tentar realizar, antes de tudo, do planejamento, tentar realizar um diagnóstico com ela para a gente ver em que nível ela se encontra de aprendizagem. E levando já também em consideração que ela tem um gosto, né, pelo raciocínio lógico e desafios, e a gente pensou muito em atividades relacionadas a esse gosto dela, né, que é muito importante, e a gente partir assim, para atividades que desenvolvam esse raciocínio lógico dela, que ela gosta, né, de ser desafiada, e pensamos em fazer atividades lúdicas, brincadeiras, jogos de sequência lógica, jogos de memória, quebra-cabeça, trabalhar com vivências da criança, musicalidade, alguém do grupo sugeriu, até que tinha um professor, né, que acho que já fazia esse trabalho,
com a questão da musicalidade e trabalhar também com vídeos, videogames, jogos de computador, porém, levando em consideração, né, o que é que a gente poderia levar para esse atendimento hospitalar que não viesse a prejudicar o atendimento, né, à saúde dessa criança, com relação à higiene e todos aqueles procedimentos que a professora colocou aí durante uma dúvida. Esqueci alguma coisa, gente? O que mais? Falaram aí de letras e números, teatro também, alfabeto móvel. Jogos de sequência lógica, legal. Jogos de sequência lógica, isso mesmo, já foi colocado. Aprovadíssimas. Díssimos, tem Pronto. José também. Todo mundo. E agora, gente, pode passar para o outro slide. Então é isso, gente, olha isso, olha só, que antes de a gente colocar como a gente trabalha, como é que a gente faz e tal, o que é que a gente usa, olha, vocês falaram tudo, tá vendo? A experiência do letramento. A gente usa material adaptado, a gente favorece o lúdico, jogos de letra, raciocínio lógico, literatura, tecnologias. Vocês estão vendo como não difere da escola? Como o nosso trabalho na classe hospitalar é igual à escola, nós damos aula igual à escola. E agora, pode passar para o próximo slide, por favor. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês querem conhecer Benjamin? Ai, meu Deus. Vocês querem conhecer como foi Benjamin? Porque isso aí não foi fictício, é um aluno real. Chorando que era fictício. Não, é real. Que Volta aí. fofo. Olha aí, gente, a gente trabalhando com as crianças, né? Olha como é o nosso trabalho aí. Só um pouquinho, a gente passou olha as imagens, como é que a gente faz. Benjamin, esse menino de óculos, que está na ponta do lado direito, certo? Dessa imagem. E vocês vão conhecer um pouquinho dele. E pode passar, esses são outras crianças. Esse outro aí é Benjamin, já é outro. E a gente, construindo jornal, trabalhando com rimas e a literação, tá vendo como tudo isso que vocês disseram? A experiência científica aqui, o experimento que em todo lugar existe o ar. Aqui era o trabalho com rima e aliteração, esse aqui é outro Benjamin. É outro Benjamin. Dois. E esse Benjamin também, esse daí foi um aluno que nunca foi à escola. A escola dele é dentro do hospital e ele já está sendo alfabetizado dentro do hospital. E está, assim, um avanço. Mas vamos conhecer o Benjamin da história, senão o tempo se encerra. Vamos lá. Por favor, o vídeo. Mais ou menos. Era meio difícil, mas aí eu botava na minha cabeça e lembrava. Eu gostei de aprender a pintar uma escultura de preto, que é uma escultura de preto que eu acho que era de 10 mil anos atrás. Sim, foi conhecer a letrinha, que antes eu não conhecia. Quando eu estava no hospital, eu conheci as letrinhas. E quando eu saí do hospital, que eu fui para a escola, eu juntei as letrinhas e ficou mais fácil de eu aprender. Gosto de
de ler tudo que vem pela frente. Os meus joguinhos eu leio tudo. Eu não gosto mais de mandar áudio, só mensagem. Eu fiquei feliz e orgulhoso de mim, que foi muito fácil. Era a minha parte favorita. Quando as professoras chegaram, eu gostava muito de estudar. O processo de aprendizagem do meu filho era lento. Era lento porque ele veio de uma pandemia. Pós-pandemia, estudou acho que 6 meses e já adoeceu. E passou 1 ano e 6 meses afastado de sala de aula. Então, ele não aprendeu muita coisa, não. Benjamin não demonstrava muito interesse, não. Nem pela leitura, nem pela escrita. Ele queria mais brincar. Brincar de pintar. Ele ainda gostava um pouquinho de fazer conta de número, de matemática. Mas a leitura e a escrita ele não gostava. Sobre a dificuldade específica, eu nunca percebi, de fato, uma dificuldade dele. Eu sempre achei que ele não tinha muito, como eu posso dizer, uma base. Eu nunca soube ensinar como era para ser. E na escola regular ele não tinha uma base, porque ele tinha passado muito tempo afastado de sala de aula, e os tempos de pandemia, que foi online, não foi muito legal para ele. Então ele precisava realmente daquela base mesmo, de uma professora ali do lado, ajudando a ele. Agora, a experiência dele na classe hospitalar, aí para mim foi tudo, de coração, porque eu fiquei feliz, ficava frustrada dele estar internado, mas ficava feliz, porque como ele estava afastado de sala de aula, era um momento que eu sei que ele ia estar estudando e se preparando. Esse processo, como mãe para mim, ele significou tudo, porque eu conheci a classe hospitalar quando meu filho precisou ficar lá no Maria Alice. Eu nem sabia que existia isso em hospital. E quando a professora chegou de manhã e chamou ele para a classe, ele vibrou, porque ele ia sair daquele leito, ele ia para a classe, ele ia aprender, ele ia estudar. Na cabeça dele ele ia brincar, né? Mas mesmo assim para ele foi muito importante, e para mim também. Era um momento que eu tinha para ficar ali um pouquinho, pensando só comigo, sabe? E foi muito gratificante. Aquelas professoras de Maria Alice ali também foi muito gratificante. Quando eu cheguei no Varela, foi a primeira coisa que eu perguntei: tem classe hospitalar? Porque é muito maravilhoso. As professoras são amigas, são companheiras ali. Elas ajudam nossos filhos, elas nos ajudam, elas nos dão colo quando a gente está muito angustiada, sabe? Então eu só tenho gratidão às classes hospitalares que meu filho passou, tanto a do Maria Alice, que foi bem breve, mas foi muito grato, e a do Varela, que foi de grande importância, de grande serventia, e foi um momento muito bom, muito maravilhoso. Não sou muito boa com as palavras, mas eu tenho muita gratidão. Amo todas as professoras. E foi muito importante para mim, para o meu filho. E gratidão é a palavra. A mudança dele foi claríssima, tanto para mim como para os meus familiares, que ficavam besta em Benjamin, está internado, está passando por um tratamento oncológico e está se desenvolvendo em ler, em juntar palavras, em escrever. O nome dele é muito grande e ele conseguiu escrever o nome dele todo muito rápido, então era muito notável.
o impacto que ele teve no emocional dele foi tudo. Como ele mesmo disse, ele esperava esse momento quando eu estava internado. Mesmo ele estando enjoadinho, para baixo, mas quando as professoras chegavam, ele fazia uma festa, porque era o momento que ele mais gostava. A volta dele para a escola regular foi super tranquila, deixando todos surpresos, porque na escola a professora achou até que ele poderia não acompanhar, e além dele acompanhar, ele sobressaiu de alguns alunos, porque ele já foi com uma base bem completa. A minha relação em ver ele lendo tão bem foi só orgulho. Só orgulho do meu menino, do meu guerreiro. Em ver ele lendo com praticamente 4 meses, que ele voltou às aulas, né? E ele já lia um pouquinho, juntava umas palavrinhas, mas agora ele está lendo. Então é só de orgulho e gratidão. Esse processo para mim como mãe, ele foi árduo, mas enriquecedor, porque foram momentos difíceis que a gente passou no hospital, mas ao mesmo tempo gratificantes, de muito aprendizado, tanto para mim como para ele. E a gente tirar coisas boas desses momentos no hospital foi muito bom. O tempo todo a gente lembrar das professoras dali do Varela Santiago, que além de professoras, são amigas. Eu só tenho gratidão à classe hospitalar do Varela Santiago, pelo cuidado, pelo amor. Além de professoras, elas são amigas, são irmãs, são companheiras, nos ajudam nossos meninos no aprendizado, nos ajudam no momento de angústia. Então, eu só tenho muita gratidão ao Hospital Varela Santiago e à classe hospitalar. Homens honrados com deixava sua vida em terra firme, em busca de aventura no mar. Sei o que estou dizendo. O vídeo congelou? Pois eu fui deles. Tereza, você está. Não havia um só. Voltou! Ele lendo aí. Entre nós, nenhuma mulher, já que muita fé dedicava a vida pirata que não merece passar o resto de seus dias preso e acaba em uma porta. Acho que acaba aí. Termina aí, pode tirar. Gente, é muito emocionante, né? Ver o resultado desse trabalho, né? Que legal. E o que mais nos emociona na história de Benjamin é que ele está curado. E saibam vocês que ele foi uma criança de um tumor raro, como diz na história aí, né? Que a gente colocou, um tumor raro. Ele estava com um tumor raro, era um tumor que os médicos ficavam, e agora? Vamos lá, vamos fazer assim, fazer assim. E de repente, Benjamin se curou, está lá na escola dele, porque é o nosso principal objetivo, gente, é isso, é fazer com que o aluno volte à sua escola de origem do jeito que ele voltou, né? Então, assim,
Se a mãe é grata, grata somos nós, por ter conhecido o Benjamin, por ter conhecido essa criança tão maravilhosa. E é isso. Até eu estou emocionada. Então, a gente deixa como reflexão essa frase, né? Como a aprendizagem, o sujeito poderá atuar em seu contexto e transformá-lo. Por isso, disponibilizar um momento para a criança hospitalizada aprender significa uma retornada à sua condição de agente de sua realidade, pois, durante o processo de aprendizagem, ele age, não somente reage. E é isso, né? É isso que temos. A gente tem mais uns minutinhos. Acho que só 3 minutos, Tereza. Era porque eu queria que você falasse, Celina, porque teve uma pergunta anterior que era sobre a criança que não escutava e a criança que não falava. Ai, Jesus, uma pessoa perguntou. Uma criança com deficiência auditiva, né? Sim, o caso de Maria Clara, Tere. O caso de Maria Clara, não, o caso de Maria Eduarda, Tere. Celina. Sim, sim. Maria Eduarda, que você falasse. Maria Eduarda é adolescente. E o quadro dela foi se agravando. Ela assistia a aula com a gente durante o tratamento e falava, respondia. Ela só não estava andando, né? Porque depois da cirurgia para a retirada de um tumor, ela ficou com essa sequela. Mas aí, com o agravamento da doença, ela foi perdendo a visão e a audição. Quando ela perdeu a audição, que eu acho que foi essa a pergunta da pessoa, como é que a gente faz, eu comecei a dar aula com língua dos sinais, né? Que a gente, quando é professor de classe hospitalar, a gente vai fazendo os cursos, a gente vai aprendendo para poder não deixar ninguém para trás, né? Então, a gente começou, a irmã dela começou a ensinar a ela em casa a língua dos sinais, o alfabeto. E aí, quando ela estava no hospital, a mãe disse, ela começou a aprender, professora, a língua dos sinais. E eu já tinha feito o curso, comecei a trabalhar com ela com a língua dos sinais. Infelizmente, depois ela perdeu a visão também, depois ela ficou em estado vegetativo, e aí a gente não tinha mais acesso, ficava muito tempo na UTI, muito tempo só sedada, e eu espero ter respondido. E perguntaram também, a gente tem mais um minutinho, né? Alguém perguntou como é que a gente fazia com as perdas, como é que a gente fazia. Aí eu falei, as terapias é entre nós, a gente vai ajudando uma a outra, e tem uma psicóloga do hospital que também nos dá esse amparo, quando há algum óbito e que mexe muito com a gente, com a equipe. Isso, foi você que perguntou. A gente tem a psicóloga do hospital que senta com a gente, conversa com a gente sobre isso, e na formação continuada a gente tem cursos, tem pautas que a gente fala, a gente socializa entre as classes sobre as questões das perdas. É assim que funciona. Mas é, sim, aconselhável que a gente faça, sim, terapia fora do hospital. Viu? Sim, Tereza, sobre as formações, né, nos cursos. Aí a gente até já comentou, né, no início, que tem as formações continuadas, né, que são oferecidas em parceria com Estado, Universidade Federal, Universidade Estadual. Então, as meninas estão sempre em cursos de formações, tanto esses que a gente oferece, como outros, né, que as próprias universidades oferecem para toda a comunidade. Certo? Então, estamos finalizando, né, Tereza? Já finalizou? Tereza, Mônica e Celina. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa a mais, gente, vocês fiquem à vontade. Finalizamos, sim. Mas finalizamos. Elas perguntaram se a SME oferece, a Secretaria do Estado oferece, a SME também, e existem os cursos que a gente também busca por conta própria. Né? Está dizendo aqui, exatamente, Celina. E nós queremos, né, Hilkina, agradecer, né, pelas meninas em compartilhar
essa experiência, né, que elas têm, e que é uma experiência muito rica, muito gratificante, como elas mostraram, e foi uma tarde muito proveitosa, né? A gente fez de uma maneira diferenciada, as meninas tiveram essa ideia de ter esse momento em grupo, de compartilhar o que vocês pensaram, né, o que vocês compreenderam a respeito desse trabalho. Como Tereza disse, todas se mostraram aptas, se quiserem um dia passar pelo processo de seleção, e também de conhecer melhor esse trabalho, né? Então, as meninas estão de parabéns, vocês realmente conseguiram mostrar, né, como é que vocês fazem, o desafio que vocês enfrentam, o quanto proveitoso é, né, o retorno que vocês têm, né, dos pais, das crianças, dos alunos de uma maneira geral, porque não são só crianças. E aí, somente nesses momentos que a gente consegue perceber o trabalho do outro, né? A gente sabe do nosso, mas aí a gente consegue compreender, visualizar, aprender com o outro. Então, foi muito rico esse momento. Eu parabenizo e agradeço as meninas Maria Tereza, Celina e Mônica, e assim como todas as demais que estão aqui e que contribuíram para esse momento. Isso, a gente só reforça, né? Reforça a fala de Carol, né? Enquanto assessora pedagógica e Carol, e responsável também à frente, né, com as professoras e com os professores também das outras classes hospitalares, né, aqui em Natal. Então, a gente sempre parabeniza, reforça a importância desse serviço, a competência desses professores, das professoras que atuam também ali no serviço do atendimento educacional hospitalar e domiciliar, dar continuidade, garantir e dar continuidade, né, à educação desses estudantes em situação de adoecimento, em um ambiente hospitalar, em um ambiente também domiciliar por motivo de adoecimento. Então, é algo que o setor, que a secretaria, que a rede municipal busca garantir, né? Então, agradecemos mais uma vez às professoras Maria Tereza, Mônica, Celina, pela disponibilidade, né, em compartilhar por meio desse minicurso, junto ao grupo aqui que esteve presente, e parabenizar todo o grupo também, porque foi muito bacana o envolvimento de vocês, a discussão foi rica, foi reflexiva, a participação, esse movimento, essa dinâmica do estudo de caso também, o pensar junto nas estratégias ali, junto ao aluno Benjamin, então foi muito enriquecedor, sim. Mônica, você quer falar? Podemos encerrar? Eu gostaria só de agradecer também, né, pela participação de todos nesse momento, né, de escuta, né, de partilha das nossas experiências e vivências na classe hospitalar, né? Então, a gente só tem a agradecer por esse momento de escuta e também de participação, gente. Muito obrigada. Foi um rico momento e uma satisfação para nós da classe hospitalar.